né? Eu acho que a cultura pop, voltando para isso, né? Há pouco tempo atrás teve o boom aqui do filme A Substância. Não sei se você assistiu esse filme, Kelly. Não Ele, assisti ainda. nossa, é maravilhoso, que ele fala justamente disso. E a gente tá falando, eu acho tudo nesse filme muito bom, inclusive a escolha para fazer a mulher mais velha da Demi Moore, que é a Demi Moore, assim, era o sex symbol dos anos 90 e ela muito insegura com a própria aparência, não vou dar spoilers para Kelly, mas quem assistiu sabe como é, mas fala justamente isso, das dificuldades de envelhecimento, quanto o mundo e às vezes você mesma olha para você apenas como uma aparência, né? Apenas como essa casca externa, e quando a vida volta para aquilo do ato criativo, quando a gente não consegue ter um ato criativo, inclusive com esse tempo que está passando, inclusive com como o meu corpo se comporta agora, quais as possíveis limitações que tem agora e o que, que dá para fazer com isso. É meio que a gente vai jogando com o tempo e com essas possibilidades, né? Sim. E aí, indo um pouquinho para aquilo que você falou, né, de que a mulher ela vai muito para esse lado da liberdade. E por que que a mulher vai muito para esse lado da liberdade? Se a gente parar para pensar, né, vamos voltar um pouquinho lá na juventude, na vida adulta. O que que geralmente acontecia, né? Ótimo que estamos aí em mudança, mas o que que acontecia? O homem estava para o externo, cuidando do profissional, estava fora de casa, trabalhando. E a mulher geralmente estava no interno, cuidando dos filhos, cuidando da casa. Então, quando ela chega nesse envelhecimento, ela quer liberdade, ela quer sair, ela quer fazer um monte de coisa, ela quer começar a conversar com as pessoas, ela quer encontrar gente diferente. E o homem, quando ele chega nesse envelhecimento, geralmente ele é introspectivo. Por quê? Porque ele passou toda a vida adulta dele no externo. Ele estava trabalhando, ele estava tendo contato com todo mundo. Então, quando ele chega no envelhecimento, ele é mais introspectivo, ele quer mais ficar ali em casa, com a família, né? Aquela coisinha mais junto. Então, às vezes, isso acaba dando até um choque aí de realidade nos dois, porque um quer muito ir para fora, porque chegou no ponto de que eu não preciso mais cuidar de filho, né? Então, eu já posso ir para as minhas vontades. E o homem não, aí é o momento que ele já não está mais trabalhando fora e aí ele quer viver ali aquele gostosinho de viver dentro de casa. Então, às vezes, acaba até dando alguns problemas aí, de conflitos entre essa velhice masculina e feminina. Sim, tem muito esse desencontro mesmo. Eu lembro que há um tempo atrás eu estava lendo, pensando também nessa questão de envelhecimento enquanto gênero, que, enfim, era um questionamento que aqui no meu bairro, e eu acho que em boa parte dos bairros aqui do interior, pelo menos, tem a questão que quando você passa nas praças, tem os velhinhos que ficam lá jogando e tal. E por que que a gente não vê as velhinhas da praça? Porque, em geral, elas ainda estão dentro de casa, elas ainda estão dando conta da casa, às vezes estão tendo que dar conta dos netos para os filhos e filhas trabalharem. Então, a mulher, o serviço para a mulher, ele não acaba. O mais velho, o homem que está aposentado, ele se permite estar nesse lugar, está no campo público. A mulher, muitas vezes, ainda está ali sobrecarregada com as demandas da casa, né? Uhum. E é interessante porque a gente até consegue, né, nas pesquisas que a gente fez aqui, ver uma diferença assim, de reclamação masculina e feminina dessa velhice, né? A reclamação feminina na velhice é que a pessoa não tem escuta, então ninguém me escuta, né? Falta de intimidade, e aí aqui não é em questão de sexo, né? É essa intimidade mesmo, de estar junto, de poder contar com a pessoa, o companheirismo, é essa, né? Além do sexo, porque também o sexo não acaba com o envelhecimento, né? A gente não pode achar que isso acabou, não acaba, mas essa intimidade de poder contar com uma pessoa, as mulheres reclamam muito. Elas querem se sentir escutadas, né? Então, assim, não tem ninguém que me escuta, então eu preciso de alguém que me escute. E reconhecimento, né? Porque a mulher já passou muito tempo ali cuidando da casa, cuidando do filho, coisas que geralmente não tinha reconhecimento, e aí chega no envelhecimento também sem o reconhecimento. Já os homens, a reclamação masculina é que não existe muito humor. Né? Então as pessoas falam assim, ai, piada de tiozão, né? Então os homens, eles às vezes vão para esse lado de humor mesmo, e aí eles reclamam que nem sempre tem aceitação disso, né? Eles querem um pouco mais de leveza,
e tranquilidade. Né? É diferente, né, a reclamação das pessoas no envelhecimento, né?